Estamos no tempo do Advento em preparação para o Natal com o Evangelho de São Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza neste estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar nossos corações para receber Jesus que vamos celebrar nesse Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver este vídeo até o final. Eu peço que você curta e dê um like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Eu criei o sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. O capítulo 5 de São Lucas traz relatos marcantes sobre o início do ministério de Jesus e seu chamado aos discípulos. Ele começa com a pesca milagrosa que transforma Simão Pedro, Tiago e João em seguidores de Cristo. Em seguida, Jesus cura um homem com lepra, demonstra sua autoridade ao perdoar os pecados de um paralítico e chama Levi, o publicano, para segui-lo. Por fim, temos os ensinamentos de Jesus sobre o jejum e a novidade que ele veio trazer ao mundo. Esse capítulo nos revela o poder e a autoridade de Jesus, que não apenas realiza milagre, mas também transforma corações e chama pessoas comuns para participar de sua missão. Hoje refletiremos sobre o chamado de Cristo em nossas vidas e sobre como podemos responder com generosidade e fé. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 5. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas
de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que de tanto ele como os seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém: Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas de suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Um dia estava ele ensinando, e ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas, não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinha, disse Jesus: Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então, os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: Quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: Que pensais nos vossos corações? E é mais fácil dizer: Perdoados te são os pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus, e tomados de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos por nome Levi e disse-lhe: Segue-me. Deixando de tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Eles então lhe disseram: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: Porventura, podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhe será tirado. Então jejuarão. Propôs-lhe também esta comparação: Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova.
Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. E mais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No início desse capítulo, encontramos Jesus junto ao lago de Genezaré, onde ele realiza a pesca milagrosa, um evento que transforma a vida de Simão Pedro e seus companheiros. Esse episódio nos ensina que quando confiamos na palavra de Jesus, mesmo diante das dificuldades, coisas extraordinárias podem acontecer. A partir daí, vemos Jesus estendendo sua mão para curar os enfermos, perdoar os pecadores e chamar os que estão dispostos a segui-lo. Esse evangelho nos convida a refletir sobre como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas. Somos todos chamados a uma vida de comunhão com Ele e a sermos instrumentos do seu amor e misericórdia no mundo. A pesca milagrosa é um dos momentos mais emblemáticos desse capítulo. Simão Pedro, após uma noite inteira de trabalho sem sucesso, confia na palavra de Jesus e lança as redes novamente. O resultado é uma pesca tão abundante que as redes quase se rompem. Esse milagre não apenas demonstra o poder de Jesus, mas também simboliza a missão dos discípulos. Eles serão pescadores de homens, chamados a levar a mensagem de Cristo a todas as nações. Pedro, reconhecendo sua pequenez diante da santidade de Jesus, diz: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Mas Jesus o acolhe e o chama, mostrando que Deus escolhe pessoas comuns para realizar a sua obra. E em seguida, vemos Jesus curando um homem com lepra. Esse milagre é mais do que uma demonstração de poder, é um gesto de compaixão e de inclusão. Naquela época, os leprosos eram marginalizados e viviam isolados da sociedade. Ao curá-lo, Jesus não apenas restaura sua saúde, mas também a sua dignidade e o seu lugar na comunidade. Outro evento marcante é a cura do paralítico, onde Jesus demonstra que tem autoridade para perdoar pecados. Quando os amigos do paralítico descem pelo telhado, Jesus não só cura a sua enfermidade física, mas também lhe concede o perdão, concedendo-lhe a cura espiritual. Isso nos lembra que a maior necessidade do ser humano é a reconciliação com Deus. Por fim, Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo. Este chamado é significativo porque mostra que a misericórdia de Deus alcança até mesmo os considerados pecadores públicos. Levi deixa tudo e segue Jesus, tornando-se um exemplo de como devemos abandonar o que nos afasta de Deus e abraçar o chamado do Senhor. O que podemos aprender com esse capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, somos chamados a confiar plenamente em Jesus. Assim como Pedro confiou na palavra do Senhor, mesmo diante da lógica humana que dizia o contrário, precisamos colocar nossa fé em Cristo, especialmente nos momentos de dificuldade e aparente fracasso. Pergunte-se: em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais em Jesus? Em segundo lugar, devemos reconhecer que todos somos pecadores, mas que isso não nos deve impedir de sermos chamados por Deus. Jesus escolhe Pedro, Levi e muitos outros que, aos olhos do mundo, eram pessoas comuns ou até desprezadas.
Isso nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Pense em como você pode dizer sim ao chamado de Deus hoje, mesmo com suas grandes limitações. Em terceiro lugar, somos convidados a agir como os amigos do paralítico. Eles não mediram esforços para levar seu amigo até Jesus, descendo-o pelo telhado. Isso nos desafia a sermos instrumentos de amor e intercessão na vida dos outros. Quem em sua vida precisa de ajuda para encontrar Jesus? Como você pode ser essa ponte entre essa pessoa e Jesus? Por fim, devemos deixar que a misericórdia de Deus transforme nossos corações, como aconteceu com Levi. Isso pode significar abandonar o pecado, hábitos prejudiciais ou até mesmo nossas próprias seguranças para seguir Jesus com total confiança. Esse evangelho de hoje nos mostra que Jesus é o Senhor que chama, cura e perdoa. Ele convida cada um de nós a confiar nele, a reconhecer nosso pecado, a agir em favor dos outros e a segui-lo com fidelidade. Que possamos ser transformados por esse chamado e viver como discípulos autênticos de Cristo. Jesus chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias e chama a gente também. Hoje, Ele te chama a confiar nele, a amar sem limites e a levar a sua luz ao mundo. Não importa as suas fraquezas ou limitações, o Senhor tem um propósito para a sua vida. Responda com generosidade ao seu chamado, confie na sua palavra e deixe que Ele transforme sua vida em uma fonte de bênçãos para você e para os outros. Que você tenha coragem e fé para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém? Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, roguemos a Deus que nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.